Para onde o mercado cripto vai e como se posicionar agora é extremamente importante, porque essa foi uma semana marcada pelo medo, pois os mercados de risco, especialmente o Bitcoin e as altcoins, tiveram correções significativas. E por incrível que pareça, as quedas ainda têm chance de continuar por alguns motivos. Só que ao mesmo tempo, o mercado dá sinais de que o final do ano será próspero. Por isso, esse é um momento crucial para entender o jogo e se posicionar, porque quem compra bem nas quedas é quem faz mais dinheiro nesse mercado. Então nesse vídeo eu quero compartilhar alguns pontos extremamente importantes com você para esse final de ano. Primeiro, as projeções para os próximos 3 meses do mercado, como se posicionar neste final de ciclo e sair com lucro, e como fazer o gerenciamento de risco neste momento aí mais turbulento do mercado. Antes de começarmos, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal batendo no sininho, porque isso é extremamente importante para nós, e já me responde aqui nos comentários o seguinte: você acha que as correções elas já terminaram ou ainda não? Comenta aí que eu quero saber a sua perspectiva atual do mercado. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olha só, o Bitcoin ele está ali na região dos 109 mil dólares, né? Até o momento ele chegou a cair até 108.659 e ele se segurou. Da última vez que tivemos uma queda mais significativa, né, foi neste período, onde no final de agosto ele tocou lá o seu topo histórico nos 123 mil dólares, fez essa correção aqui de 13,28% e depois iniciou um processo de recuperação. Para quem acompanhou os últimos vídeos, já viu eu falando várias vezes de que o Bitcoin tinha uma enorme chance de segurar aqui nessa região de resistência, né? Ele até passou temporariamente a região de resistência principal, até tocou 118 mil dólares, mas depois seguiu exatamente aquele movimento que nós tínhamos desenhado nos últimos vídeos, onde ele poderia fazer uma valorização, toca aqui numa resistência importante e depois inicia um processo de correção. Ele até pode fazer mais um pivôzinho de baixo para depois buscar regiões ainda menores que as pessoas ainda não acreditam que ele venha buscar, mas para mim seria extremamente positivo se o Bitcoin ainda corrigisse um pouco mais, principalmente buscando essa região aqui, ó, entre 98 mil a 102 mil dólares, e existem motivos para isso. Só que antes de falarmos dessas probabilidades de preço de curto prazo, eu tenho que te passar aqui qual é a projeção mais realista do mercado para os próximos 3 meses. Então uma coisa importante que devemos olhar, né, não só para o preço e não só para o gráfico, é a liquidez global. Então aqui nós temos claramente a projeção da liquidez global e a linha preta aqui é onde ela realmente está. Então aqui nós temos nessas duas linhas a projeção da liquidez global. Aqui a linha preta é a média dessa liquidez e o laranja é a liquidez doméstica. Geralmente quando nós temos um aumento desse tipo de liquidez, isso se reflete no preço do Bitcoin positivamente. Então repare no seguinte, né, nós temos ciclos de expansão da liquidez e ciclos de contração, né? Sempre que estamos nesse ciclo de contração, ele costuma ser um ano de bear market, né? Tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional. Porque aqui atrás, ó, 94 ou 2000 e 2002 não existia mercado cripto e nem Bitcoin, mas sim a gente teve grandes crises durante essa fase de contração da liquidez. Da mesma forma que de 2008 para frente, ó, foi um grande ciclo de expansão de liquidez, né, até 2010, e sim aqui é a era do surgimento do Bitcoin. Desde então, ele vem seguindo muito bem esse ciclo de expansão e contração, e por incrível que pareça, nós ainda estamos num ciclo de expansão da liquidez até o início do ano que vem. Só esse motivo já é extremamente bullish e positivo para acreditarmos numa continuação de alta do mercado, mesmo que tenha correções de curto prazo, porque elas são normais. Mas outra coisa importante, né, que ajuda a aumentar a liquidez global são os cortes de juros. Por isso que toda semana estamos acompanhando aí se vai ter corte de juros, se não vai ter corte de juros, principalmente nos Estados Unidos, né, mas outros países também têm influência direta, né, países com economias grandes, né, como China, né, ou Europa no geral, o Japão também é extremamente importante aí para a economia global. Então, apesar de acompanharmos majoritariamente Estados Unidos, se eles vão cortar os juros ou não, é importante olhar para os outros países, porque geralmente quando os Estados Unidos está cortando juros, isso dá espaço para os outros países do mundo também cortarem os juros, porque no geral o corte de juros traz uma desvalorização do dólar. Isso permite que outros países também cortem os juros em seus países sem que a inflação comece a aumentar por conta do dólar, porque vocês sabem que a maioria dos produtos são dolarizados não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, além dos Estados Unidos que cortaram juros lá no dia 25 de setembro, vários outros países também cortaram juros nesses últimos meses, né? Então, nós estamos em um ciclo global aí de corte de juros, pelo menos nas principais economias do mundo. Então, com exceção do Japão e de Taiwan, todos esses outros países fizeram corte de juros, né? Inclusive a China, que fez corte de juros, eles estão estimulando bastante a economia nesse momento. Isso é positivo porque, de forma indireta, vai aumentar a liquidez global. Então, dessa forma, nós temos uma projeção para 2026 também. Quando nós falamos de economia, existe um conceito básico que é o conceito do pêndulo. Para você entender de forma simples, o pêndulo ele está preso por um ponto central. Para você entender de forma simples, o pêndulo ele está preso por um fio em um ponto central, e quando eu aplico uma força para um lado, ele tende a voltar para o outro praticamente com a mesma intensidade, com uma leve desaceleração. Isso acontece porque basicamente o pêndulo sempre vai estar buscando o equilíbrio, o ponto central, né? Mas quando eu aplico uma força deste lado, ele tende a voltar para o outro com praticamente a mesma intensidade até que ele chegue no equilíbrio. Esse conceito ele funciona muito bem para
para ciclos econômicos, ciclos de expansão e contração. A economia, no geral, é um pêndulo, né? Quando nós pesamos muito de um lado, ou seja, cortamos muito os juros, né? Depois o pêndulo ele vai voltar para o outro lado, subindo bastante os juros. É só olharmos o que aconteceu entre 2020 e 2022, né? Que foi o ciclo de corte de juros intenso e também impressão monetária muito forte. Depois disso, tivemos que ter um ciclo de aumento de juros extremamente forte, que foi a partir de 2022, inclusive foi esse o ano de bear market. Então, de forma bem clara, puxando aqui o ciclo da própria inflação, ela também vai seguir o mesmo conceito, né? Com fases de contração da inflação, que são geralmente fases onde temos os cortes de juros, e fases de expansão, que são as fases onde o Banco Central dos países precisam aumentar os juros para que a inflação não fique descontrolada. E nesse contexto, né, puxando o que está acontecendo agora, nesse exato momento, já tivemos ciclos parecidos com esse atual, onde a inflação fica um pouco mais pegajosa, é mais difícil baixar a inflação, ao mesmo tempo nós temos que cortar os juros, e nisso nós podemos ter alguns problemas no futuro, principalmente a partir de 2026. Porque puxando aqui o ciclo de 74 a 82, onde tivemos uma bela inflação pegajosa também, ó, essa linha mais cinza, né, um pouco azulada, é o ciclo de 74 a 82, onde foram 8 anos aí com uma inflação mais pegajosa e elevada, e foi difícil baixar essa inflação. Então aqui ela estava caindo nesse período, depois ela estabilizou, nessa fase teve corte de juros, depois a inflação subiu rapidamente, de forma extremamente forte, né, que teve muito estímulo econômico aqui, e aí teve que subir os juros mais uma vez, de forma bem intensiva para derrubar a inflação. Aqui ela caiu parcialmente, mas ainda ficou muito elevada, né, mas mesmo assim, o governo teve que cortar os juros mais uma vez, e aí mais uma vez tivemos uma segunda onda de inflação. Então no mundo já existem economistas pegando o que está acontecendo agora, né, que seria a linha verde aqui, ó, repetindo um ciclo parecido de 74 a 82, onde sim a gente tem uma inflação mais elevada, pode perceber que ele segue muito bem o que aconteceu lá atrás, anos atrás, e nós estamos exatamente nesta fase aqui. Ou seja, como entramos nesse ciclo mais uma vez de corte de juros sem a inflação estar tão reduzida assim, pode ser que ano que vem a inflação estoure de novo e a gente tenha uma segunda onda de inflação. O Fed vai ser obrigado a aumentar os juros de novo, e isso sim poderia trazer o nosso bear market. Mas perceba que tudo isso não acontece da noite pro dia e não necessariamente repete exatamente como foi lá atrás, porque os ciclos eles rimam, não são exatamente iguais. Mas com tudo isso podemos de fato ter uma redução da liquidez em 2026, porque os juros terão que subir. Então nesse final de ano ainda estamos numa fase de expansão da liquidez, o que aumenta a chance de ter alta nesse final de ano, e ano que vem podemos entrar num ciclo de contração da liquidez, o que aumenta a chance de um bear market. Então basicamente no médio prazo, de 3 a 5 meses, é esperado aumento da liquidez até início do ano que vem. Esse aumento de liquidez ele vai impactar a inflação no ano que vem, né, podendo trazer alta na inflação, e a inflação alta inicia a redução de liquidez, né, ou seja, aumento de juros, podendo ser o início de um bear market de fato. Então pegando uma análise aí do ciclo do Bitcoin para esse curto prazo, nós estamos praticamente na reta final, podendo de fato estar aí a 3, 4 meses da última grande alta do mercado. E geralmente essa alta final costuma ser a alta mais forte, é aquela que ele mais acelera. Isso aconteceu no ciclo de 2015 a 2018, foi esta fase final de grande expansão de preço, e aconteceu no ciclo de 2018 a 22, né, a grande expansão de preço, e depois disso veio o ciclo de baixa e veio o bear market, onde ficamos ali cerca de 12 a 14 meses de baixa, com o mercado caindo cada vez mais. Então no ciclo atual estamos aqui, podemos ainda ter a expansão de preços para depois iniciar um processo de contração. E lembra que eu falei do pêndulo, né, geralmente quando a alta é muito forte, num curto espaço de tempo, a queda seguinte também será. Mas então avaliando o preço do Bitcoin e o potencial de alta que ele tem para esse final de ano, teoricamente o Bitcoin ainda está descontado, e ele está sendo negociado com prêmio para os próximos 3, 4 meses, porque nós estamos aqui próximo dos 108 mil dólares, e para o final do ano é esperado que ele busque ali entre 132 mil dólares até mesmo 157 mil dólares. É possível ele buscar esses valores para os próximos 4 meses. Então sim, podemos estar diante da última grande janela de oportunidade para comprar Bitcoin nessa correção, antes de ter uma alta bem forte, para depois, ano que vem, quem sabe, entrar num ciclo bear. Para isso acontecer de fato, tudo vai depender da inflação. Então agora nós não temos que olhar tanto assim para o ano que vem, nós temos que focar muito mais nesses próximos 3 meses, viver semana a semana, acompanhar os dados macroeconômicos, ver se a inflação realmente está voltando a subir, se ela voltar a subir, e isso será um problema que aí de fato pode desencadear um bear market ano que vem. Então essa correção agora de curto prazo não é o momento de ficar paralisado ou pensando em um possível bear market. Por enquanto não ainda, porque o mercado ainda tem projeção e expectativa de mais corte de juros esse ano. 29 de outubro, a chance de 87%, 87% do mercado espera um corte de mais 0,25%, e na reunião de dezembro já tivemos uma queda na expectativa do mercado para 65%, podendo não ter esse corte de dezembro, né? Podendo não ter esse corte de dezembro. Não vejo isso como uma forma negativa, porque aí a inflação não subiria de forma tão acelerada, porque esse corte, né, pode ser problemático. Então, basicamente, o que temos que
ficar atentos no curto prazo para as oportunidades que o mercado vai nos dar. Então a gente não pode ficar sem caixa nesse momento e de fato já estamos naquela fase de utilizar o caixa, mas tem que regular a forma de aportar. Não pode gastar tudo de uma vez e ficar sem gasolina para comprar mais e mais barato. Se nós puxarmos aqui o mapa de liquidação do Bitcoin, podemos ver que ainda tem bastante gente apostando na alta do ativo. Ou seja, aqui para o lado esquerdo ainda podemos ter uma boa liquidação dos apostadores de alta. E isso poderia ver numa forma de long squeeze, né? Quando nós temos aquela queda rápida e drástica do mercado, mas ele já recupera rapidamente. Então temos que ficar muito atentos nessas próximas semanas aí, até a segunda semana de outubro, mais ou menos, na minha opinião, para esse tipo de movimentação. Por isso a gente não pode gastar todo o caixa, por mais que os ativos realmente estejam baratos nesse momento. Então existe liquidez até ali a região dos 97.500, né? Mas principalmente até 98 mil dólares, né? Tem bastante liquidez para o institucional capturar. E depois, né? Obviamente, quanto mais o mercado cai, lembra do pêndulo, né? Depois vai ter muita gente shortando esse mercado. Já tem bastante gente shortando, né? Mas pode aumentar ainda mais esse gráfico de pessoas shortando o mercado. A chance depois vai ser muito alta do preço subir mais rápido, porque vai ter muita gente para ser liquidada aqui em cima. Já temos ali, ó, 16 bilhões de dólares acumulado em ordens de short, enquanto em ordens de long, nós temos ali 7,8 bilhões de dólares acumulados. Falando um pouco dos dados dessa semana, tivemos aí, de certa forma, algo positivo, porque a inflação na sexta-feira, ela veio dentro do esperado pelo mercado. Se esse dado viesse muito acima, aí seria extremamente negativo e aquele ciclo de aumento da inflação já teria começado. Então, basicamente, até o final desse ano, nós podemos chegar em 3,1% na inflação, porque o Fed até colocou isso como um dado esperado para esse final de ano, mas isso já seria ruim, tá? O ideal, de fato, seria uma inflação estabilizada ou uma inflação em queda, que seria melhor ainda, o melhor cenário possível. Então, temos que ficar muito atentos a esse dado de inflação. Enquanto isso, o PIB também ele foi revisitado para cima, veio acima do esperado. Isso também afeta um pouco o corte de juros, porque o Fed falou que cortaria os juros porque a economia estava desacelerando. Mas se o PIB vem acima, a taxa de desemprego vem abaixo do esperado, isso significa que a economia não está tão fraca assim. Então, com o PIB revisado para cima e mercado de trabalho melhor do que o esperado, isso diminui a chance de corte de juros. Com a inflação dentro do normal, isso mantém a expectativa do corte de juros. Por isso, temos que ficar atentos ao payroll, que vai acontecer na próxima semana, que também é relacionado ao mercado de trabalho, e foi esse dado que afetou muito aí a expectativa de corte de juros nesse final de ano. Se ele vier muito fraco, aumenta muito a chance de cortar os juros. Se ele vier muito forte, vai diminuir drasticamente a chance de corte de juros, e isso poderia trazer uma queda muito rápida para o mercado. Ou seja, para essa próxima semana, o dia mais importante vai ser mais uma vez sexta-feira, dia 3 de outubro, porque vamos ter a divulgação do payroll. O anterior veio extremamente fraco, ó, em 22 mil, e a projeção para esse payroll também é extremamente fraco, 39 mil. Para dar uma ideia de quanto era a média, né? Ó, 297 mil, aqui foi 182 mil, aqui 150 mil. Então agora o payroll está extremamente fraco, né? Se ele continuar dessa forma, com certeza vamos ter mais corte de juros. Se ele vier muito acima, né? Vier em 100 mil, 180 mil, aí dados bons seriam ruins para o mercado e traria mais correções. Ou seja, no Bitcoin eu tenho que ficar atento a uma coisa bem importante. Principalmente o fechamento dessa barra diária foi extremamente negativo, uma barra cheia vendedora, não tem quase nenhuma sombra compradora aqui embaixo, ou seja, isso aumenta bastante a chance de termos aquela liquidação que eu mencionei, com o preço ainda podendo chegar dentro dessa região aqui rapidamente para depois ele retornar, fazer um fundo e depois começar a subir. Essa barra semanal também fechou extremamente feia, né? Uma barra semanal que ficou abaixo da semana anterior, abaixo da penúltima semana, quase ficou abaixo dessa semana também. Isso daqui não costuma ser bom e costuma antecipar também mais e mais correções. Isso quer dizer que vai acontecer com 100% de certeza? Não, mas eu não ficaria sem caixa nesse momento. Também não vou abrir nenhuma ordem alavancada, porque sim, ainda temos a chance, né, nessas próximas 3 semanas de ver uma barra que faça isso daqui. Pode retornar na mesma barra, né, como pode retornar na semana seguinte. Então eu acredito que até o dia 15 de outubro a gente vai ter aí um período um pouco mais tenso. Se vier essa barra na semana que vem, aí depois a gente já pode ficar bem mais tranquilo. Se o mercado ficar lateral do jeito que ele está agora, não ter nenhuma alta significativa, nenhuma queda significativa, a chance de ver esse tipo de barra vai ser muito grande, né, dentro desse período. Então sim, as probabilidades de terem quedas ainda maiores aumentaram nesse curto prazo, mas para esse final do ano o mercado ainda provavelmente será bem bullish. Pelo menos é dessa forma que nós estamos nos posicionando na carteira. Se você quiser aproveitar uma plataforma para você fazer realizações aí dentro daqueles 35 mil reais de isenção mensal que ainda temos, né, ainda não teve essa mudança, mas ano que vem provavelmente vai ter, né, toda a venda vai ter que pagar 17,5% de imposto em cripto. Mas enquanto a gente ainda não tem isso, você pode utilizar a Crypto.com, que entra dentro dessa regra de isenção de imposto de corretoras nacionais, mesmo sendo uma corretora internacional. Além disso, se você quer uma plataforma para gastar o seu dinheiro em cripto, o lucro que você tem através de operações, através de valorização de ativos ou através
através das suas piscinas de liquidez, você pode utilizar o cartão aí novo da Crypto.com que eles atualizaram e ficou bem interessante. Nesse novo formato de cartão, eles têm o Plus, o Pro e o Private. Eu pedi esse daqui, ó, o Pro. Você basicamente pode pagar uma mensalidade ou travar ainda em CRO, né? Então agora eles deixaram duas opções, antes só era possível travar CRO para conseguir o cartão, agora também é possível colocar uma mensalidade. Nesses planos, né, você tem taxa zero de negociação, vai ter um rendimento anual e o cashback em todas as compras que você fizer. Qual é a mudança? Esse daqui é um cartão global. Você não precisa mais ter real lá na sua conta para gastar, trocar o USDT para real. Você coloca o USDT e gasta direto em cripto. Então você não precisa passar esse saldo para real. Aí não temos nenhuma forma de identificação de que estamos usando esse dinheiro. Nesses cartões você ganha também benefício de cashback do Spotify, da Netflix, isenção utilizando o cartão para fazer assinatura e também tem acesso à sala VIP nos aeroportos. Então ele é um cartão muito bom para quem vai fazer viagens internacionais ou para quem quer gastar o dinheiro de cripto sem ter que passar para real para depois gastar o dinheiro, porque assim você tem mais privacidade. Para conhecer os cartões, né, eu vou deixar um QR Code aqui na tela e o link também aqui na descrição. Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal batendo no sininho e eu te espero no próximo. Até lá!